É pecado um casal cristão ir ao motel? Essa é uma pergunta que frequentemente nós recebemos e frequentemente os casais eles nos perguntam. Será que existe algum pecado em eu pegar a minha esposa e ir com a minha esposa até um motel? A esposa também pergunta, será que existe algum pecado em eu ir com o meu marido para um motel? Bem, vamos responder essa pergunta nesse vídeo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe nenhum pecado em um casal cristão ele ir ao motel para sair da rotina, para fazer algo de forma diferente, visando aí o benefício do casal. Se esse casal ele é realmente casado, marido e mulher, não é uma relação de infidelidade, ninguém está indo ali trair seu cônjuge, mas o casal decidiu ir para o motel para ter uma noite diferente, não vejo pecado nenhum nisso e as escrituras sagradas também não apontam nenhum tipo de pecado acerca disso. Agora, existe uma coisa que é muito importante nós destacarmos aqui, que é o antes de ir ao motel. Então, antes do casal cristão ele decidir ir ao motel, eles precisam sentar e conversar entre si. E pelo menos 3 coisas devem ser levantadas nesta conversa antes de ir ao motel. A primeira delas é, os dois querem ir? Porque às vezes, queridos, um quer ir ao motel porque quer fazer algo diferente, mas o outro de repente não quer, não gosta, não acha interessante. E aí muitas vezes um vai para agradar o outro e não porque se sente bem, não porque deseja de fato ir. Nesse sentido, eu não aconselho o casal cristão a ir para o motel porque não é comum acordo. E as escrituras dizem que aquilo que não é de comum acordo do casal não deve ser praticado. Então a primeira coisa a se perguntar é, e aí, os dois querem ir? É um desejo dos dois irem para o motel? Ou apenas um quer ir e o outro está indo meio que obrigado? Se for o caso, então não aconselho você ir para o motel nessas condições. Mas se é de comum acordo, se os dois querem, se os dois desejam, então não há problema nenhum quanto a isso. Até porque o que é um motel? É um quarto com cama, com banheiro, que tem ali um lugar para que as pessoas, os casais, se relacionem sexualmente. Não vejo problema nenhum. Já vi pessoas dizerem assim, mas o motel é o lugar onde acontecem muitas traições, é melhor ir para um hotel. Irmãos, motel ou hotel pode acontecer traições da mesma maneira. A questão não é que o motel é o lugar que acontece traição e a traição só acontece porque existe motel. Quando o camarada quer trair, quando a mulher quer trair, trai no motel, trai na praça pública, trai no meio da rua, trai no hotel, trai em qualquer lugar. Então esse argumento é fraco, não tem sustentabilidade lógica nenhuma. 2. Segunda coisa que deve ser conversada. Nós estamos indo para o motel por quê? Porque a gente quer sair da rotina, porque a gente quer ter uma privacidade maior, porque existem pessoas que moram com os pais, casaram e foram morar com os pais, e aí não tem privacidade alguma, e o motel nesse sentido acaba sendo ali um lugar para se ter mais privacidade e mais intimidade. Então a pergunta é, o casal quer ir para lá para isso? Para ter uma noite diferente, para ter mais privacidade, para ter mais intimidade? Ou o casal se tornou dependente do motel? É uma coisa a se perguntar, é uma coisa a se questionar. Porque se o casal está indo para o motel, porque o motel passou a ser algo que somente nele, somente no motel o casal consegue se relacionar, aí há um problema. Porque esse casal passou a ser dependente do motel para ter o seu momento de intimidade. Aí o motel passou a ser ali a fonte de prazer do casal e não o próprio casal em si. Então, se estão indo para o motel apenas para ter mais privacidade, apenas para fazer algo diferente, ter uma noite diferente, não há problema. Agora, se vocês estão indo para o motel porque o motel passou a ser a fonte do prazer de vocês e não mais vocês, ou seja, o marido não dá mais prazer à esposa, a esposa não dá mais prazer no marido, os dois só sentem prazer quando estão no motel, aí tem um problema. Porque vocês passaram a se tornarem dependentes do motel para ter intimidade. Aí nesse sentido está errado e seria pecado. E em terceiro e último lugar vamos para o motel? Vamos. Os dois, quando saírem de lá, sairão normal? Sentindo paz na consciência?
Não vão ter nenhum peso na consciência? Se não, não há problema nenhum. Agora, se você vai para o motel, tem lá a sua noite de prazer, tem lá seu momento de alegria lá com o seu cônjuge, mas quando vocês saem de lá, vocês saem com a consciência pesada, vocês saem se arrependendo de ter ido, então nesse sentido eu não aconselho vocês irem. Então você está percebendo? É uma decisão totalmente do casal. Se vocês querem e desejam e estão de comum acordo, não há problema. Se vocês vão apenas para ter uma noite diferente, para ter mais intimidade, mais privacidade, e não porque se tornaram dependentes do motel para ter a relação sexual, não há problema. Se vocês vão e quando saem de lá não tem peso na consciência, não ficam ali perturbados, então não há problema aí. Agora, se não for nessas condições, aí vocês estarão errados em ir para lá, porque vocês estarão prejudicando a relação de vocês, certo? E aí, nesse sentido, o motel estaria atrapalhando a relação de vocês. Agora, existem 6 coisas que eu quero relatar aqui bem rapidinho sobre o motel que talvez você não saiba ou nunca prestou atenção, que eu quero alertar você aqui. A primeira delas é, nós sabemos que existem motéis que são luxuosos e eles têm piscinas e piscinas muito bonitas. E eu quero dizer isso para você agora. Muito cuidado com as piscinas dos motéis. Então a primeira coisa que eu quero lhe lembrar, ou talvez lhe dizer que você não saiba, é que as piscinas dos motéis, eles não trocam as águas. Então é ilógico, de repente um casal entrou ali, a piscina está cheia, o casal usou a piscina, e aí eles urinaram na piscina, e aí a piscina ficou suja, eles saíram. Aí agora você e seu cônjuge entram. Você acha mesmo que antes de vocês entrarem lá, a água da piscina foi trocada? Bom, certamente não. Então, se você for para o motel, evite as piscinas. Principalmente se quando você chegar lá, ela já estiver cheia, ela já estiver com água. Porque aí, nesse sentido, é perigoso. Porque lá vai ter urina, lá a piscina vai estar suja e há um risco ali de você adoecer, ser contaminado por alguma doença. Segunda coisa que eu quero dizer para você que talvez você não tenha percebido, não entre nas banheiras dos motéis. Por mais que a banheira ela esteja seca e você vai encher a banheira depois, os especialistas eles dizem que há 99% de chances de ser contaminados por germes e bactérias usando as banheiras dos motéis. Então, olha que coisa interessante. Muito cuidado com as banheiras dos motéis. Você pode ser contaminado por alguma doença ali, mesmo ela estando seca e você enchendo e tudo mais, porque há 99% de chance de ser contaminado por algum germe, por alguma infecção, tá certo? 3. A privacidade no motel não é 100%. Por mais que a pessoa entra lá, conversa lá pelo telefone, aquela coisa toda, e na entrada fala o número do quarto e tudo, você acha que ninguém está ali vendo, antes de você entrar no motel, as pessoas que você não vê, elas estão te vendo. Elas sabem quem você é. Elas estão vendo o seu rosto. Então, não é uma privacidade 100%, tá certo? Claro que dentro do quarto, aparentemente, não há nenhuma câmera, pelo menos não era para haver, né? Mas aparentemente não há nenhuma câmera. Mas lá fora você consegue ser visto, você consegue ser identificado, sim. Você pode não ver as pessoas que estão se comunicando com você, mas as pessoas que estão se comunicando com você, elas te veem, tá certo? Quarto, nem sempre a roupa de cama é trocada. Então olha só, em alguns motéis, às vezes, não é todos, tá, irmãos? Não é todos os motéis, mas em alguns motéis, às vezes, a roupa de cama não é trocada. Quando ela não foi suja e quando não apareceu muita sujeira em cima, elas só viram o lençol. A parte de cima vai para baixo, a parte de baixo vai para cima, forra bonitinho e entra o segundo casal. Principalmente em dias dos namorados, em dias de festas, quando ele está mais movimentado, quando está muito cheio, geralmente as roupas de cama não são trocadas, elas só são viradas, tá certo? Quinto, evite os edredons, porque assim como é ilógico trocar a água da piscina entre um e outro casal, também é ilógico lavar edredons entre um e outro casal. Então, evita aí esses edredons. E por último, a higienização não é 100%. Por mais que entre lá, faça lá uma higienização, algumas coisas deixam de ser higienizadas, como por exemplo,
o controle da televisão, as maçanetas da porta, os vidros, os espelhos, certo? Então, as torneiras. Aí você fala, irmão, mas isso é bobagem, mas nós estamos vivendo um período de Covid, um período de complicações aí nessas doenças que têm surgido. E às vezes não havendo higienização dessas coisas pequenas que passam, né, como se fossem insignificantes, você pode também ser contaminado aí por alguma doença, por algum vírus. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido alguma coisa, eu espero que você tenha entendido o nosso posicionamento aqui, a partir daquilo que nós entendemos ser lógico, ser bíblico e ser aquilo que nós achamos coerente. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.